Sofia acreditava no amor acima de tudo, até perceber que o silêncio de André, diante das humilhações da própria mãe, a destruía lentamente. Seria o amor capaz de sobreviver? Antes de começar, se você se identificar com essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O sol acabará de se pôr, e Sofia olhava para o espelho, ajustando os brincos com um sorriso contido. O reflexo parecia tranquilo, mas dentro dela, algo pesava. Desde que se casara com André, sempre soubera que a relação com a sogra, Dona Clara, não seria fácil. Mas, por amor a ele, Sofia suportava. Ainda assim, cada pequena crítica, cada olhar reprovador, deixava cicatrizes invisíveis que só ela conseguia sentir. André a abraçou por trás, distraído, plantando um beijo rápido em sua cabeça, antes de sair apressado para terminar de se arrumar. O gesto era familiar, mas distante, como se o calor inicial de seu casamento tivesse sido substituído por uma rotina automática. Eles se amavam, disso ela não tinha dúvidas, mas algo havia mudado, algo silencioso, escondido nas entrelinhas das palavras não ditas. Juntos, formavam um casal admirado por muitos. A rotina confortável que levavam passava a impressão de que tudo estava sob controle. Sofia cuidava da casa e do relacionamento com uma dedicação inquestionável, enquanto André trabalhava duro para sustentar a vida que construíram. Mas, por trás das portas fechadas, Sofia sentia a presença de Dona Clara como uma sombra, sempre espreitando, sempre interferindo. Nas raras conversas sobre o comportamento da mãe, André defendia Clara, dizendo que ela era apenas protetora. Ela só quer o melhor para nós, dizia ele, sem perceber o quanto essas palavras magoavam Sofia. Cada vez que ele se colocava do lado da mãe, um pedaço da conexão entre eles se partia. Era sutil, quase imperceptível, mas a harmonia que uma vez definiu o relacionamento deles começava a se desfazer, como uma fina camada de gelo que rachava sob o peso das expectativas. Sofia sabia que algo precisava mudar, mas não sabia como consertar o que estava se quebrando lentamente. O som de risadas e conversas enchia a casa. A família de André sempre fazia questão de realizar grandes encontros, e aquela noite não era diferente. Sofia tentou ignorar o desconforto que sentia no estômago, mas sabia que a presença de Dona Clara sempre transformava esses momentos em uma prova de resistência emocional para ela. Vestida de maneira impecável, ela seguia ao lado de André, sorrindo para os convidados e tentando, a todo custo, manter as aparências. O jantar transcorria normalmente até que Clara, sempre com aquele tom afiado disfarçado de gentileza, começou a falar sobre o casamento deles. A sala se silenciou, como se todos esperassem as palavras seguintes com uma mistura de curiosidade e receio. Eu sempre achei que o André poderia ter escolhido melhor, disse Dona Clara, pegando todos de surpresa. Os olhos de Sofia se arregalaram, enquanto os outros convidados tentavam disfarçar o constrangimento. Não que você não se esforce, querida, Clara continuou, com um sorriso cínico. Mas você ainda tem muito a aprender sobre como ser uma boa esposa. Aquelas palavras atravessaram Sofia como uma lâmina fria. O choque deixou seu corpo paralisado por um instante, e ela procurou por André, buscando qualquer sinal de defesa, qualquer palavra de apoio. Mas ele apenas abaixou os olhos para o prato, como se o ataque da mãe fosse um comentário trivial, algo que não valia a pena contestar. Sofia sentiu o rosto corar de vergonha. Tudo o que ela queria era desaparecer, se encolher até sumir. A dor era insuportável, mas ela se forçou a manter a compostura. As mãos tremiam levemente enquanto ela tentava continuar a refeição, mas as palavras de Clara ecoavam em sua mente, cada vez mais cruéis e desumanas. A festa, que antes parecia um evento comum, transformou-se em um campo minado emocional. Sofia se levantou da mesa mais cedo, inventando uma desculpa qualquer para se retirar do jantar. Enquanto caminhava em direção ao jardim, lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos, mas ela assegurou com toda a força que ainda lhe restava. No fundo, o que mais doía não era a humilhação em si, mas o silêncio de André. Ele não tinha feito nada.
Absolutamente nada. Sofia entrou em casa em silêncio, a raiva e a dor misturando-se em um nó apertado no peito. André vinha logo atrás, confuso com o súbito desaparecimento dela da festa. Ele fechou a porta e chamou por seu nome, mas Sofia não conseguiu segurar mais o turbilhão de sentimentos que a consumia. Como você pôde? A voz de Sofia tremeu, as palavras finalmente escapando. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas que ela lutava para conter. Como você pôde me deixar ali, exposta daquele jeito, sem dizer uma palavra? André pareceu pego de surpresa. Sofia, o que você quer que eu faça? Você sabe como minha mãe é. Não vale a pena discutir com ela por causa de algo assim. Algo assim? Sofia repetiu, incrédula. Ela me humilhou na frente de todos, André. Ela me fez parecer pequena, insuficiente, e você ficou aí, sentado, assistindo. André passou as mãos pelos cabelos, claramente desconfortável. Ela não quis dizer isso, Sofia. Você está exagerando. É o jeito dela de falar. Essas palavras, tão familiares, tão carregadas de negligência emocional, rasgaram qualquer resquício de paciência que Sofia ainda tinha. Não, André, eu não estou exagerando. E não é só hoje, isso já acontece há anos. Eu sou constantemente menosprezada por ela, e você nunca faz nada. O que você espera que eu faça? Ficar quieta para sempre? O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. André suspirou, mas permaneceu sem ação, como se estivesse perdido entre a lealdade à mãe e o amor pela esposa. Para Sofia, porém, a falta de uma resposta concreta era a resposta de que ela precisava. Eu cansei, André. Se você não pode escolher me apoiar, eu não sei mais se posso continuar nesse casamento. As palavras saíram com uma calma assustadora, mas dentro dela, o mundo desabava. Ela estava no limite, e pela primeira vez, cogitou a possibilidade de que o amor entre eles não seria o suficiente para superar tudo. Os dias que se seguiram ao confronto foram silenciosos e solitários. André continuava agindo como se nada tivesse acontecido, preso na mesma rotina de sempre, como se o peso das palavras de Sofia não tivesse feito qualquer diferença. Para ele, o silêncio parecia ser a solução, uma maneira de evitar confrontos. Mas para Sofia, cada dia que passava em silêncio era como uma confirmação daquilo que mais temia: André nunca seria capaz de se desvencilhar das garras de Dona Clara. No fundo, ela sempre soube que esse momento chegaria. Sempre soube que sem o apoio de André, não conseguiria suportar mais o peso do desprezo de sua sogra. A humilhação que sofrerá na festa da família foi apenas o último golpe em uma longa história de desrespeito. Mas agora, mais do que nunca, ela sentia que o silêncio entre ela e André falava mais alto que qualquer discussão. Naquela noite, enquanto André dormia tranquilamente ao seu lado, Sofia se virou na cama, incapaz de pregar os olhos. Seus pensamentos giravam em torno da mesma ideia: o que ela faria a seguir? Ela amava André. Amava com todo o seu coração. Mas o amor, por mais forte que fosse, não era mais suficiente para apagar a dor que se instalara em seu peito. Levantou-se devagar, sem fazer barulho, e caminhou até a sala. Sentou-se no sofá, abraçando os próprios joelhos, e as lágrimas que havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a cair. Sofia percebeu, naquele momento, que já havia tomado sua decisão. Não havia mais como continuar em um relacionamento onde ela sempre seria a segunda escolha. Na manhã seguinte, quando André acordou, encontrou Sofia sentada à mesa da cozinha, seu rosto tranquilo, mas seus olhos decididos. Ela levantou a cabeça quando ele entrou, e com a voz baixa, porém firme, disse as palavras que mudariam suas vidas para sempre. Eu quero o divórcio, André. As palavras de Sofia pairaram no ar, congelando o tempo por um momento. André ficou parado na porta da cozinha, incapaz de processar o que acabará de ouvir. O que? Ele murmurou, como se não tivesse entendido. Mas ele entendeu.
Sofia o encarava com uma calma que ele nunca havia visto antes, uma tranquilidade que vinha não da falta de dor, mas da aceitação de uma realidade que já não podia ser ignorada. Eu não posso mais viver assim, ela continuou, com a voz firme, mas os olhos cheios de tristeza. Eu te amo, André, mas isso não é suficiente. Não mais. Eu realmente tentei, mas a dor de me sentir sempre em segundo plano está me destruindo. André sentiu o chão se abrir sob seus pés. O choque deu lugar a um misto de arrependimento e desespero. Sofia, por favor, não faça isso. Nós podemos dar um jeito, eu posso mudar. Mas Sofia balançou a cabeça. Você não entende, André. Isso não é só sobre você mudar. É sobre mim. Eu preciso de paz. Eu preciso me sentir valorizada, e não acho que isso possa acontecer enquanto sua mãe continuar sendo mais importante que nós. Os dias seguintes foram dolorosos. O processo do divórcio foi rápido, mas cada assinatura parecia rasgar um pedaço do coração de ambos. O amor ainda existia, mas o relacionamento estava além do reparo. Sofia, depois de tudo, começou a redescobrir a mulher que havia se perdido ao longo dos anos. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, e ela encontrou uma força que nunca soubera que tinha. André, por sua vez, ficou preso em uma espiral de arrependimento, questionando suas escolhas, e percebendo tarde demais o que havia perdido. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou, e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.